Boa tarde, queridos ouvintes. Estamos aqui ao vivo com mais um programa e vamos começar aí sobre um ponto interessante, que é o seguinte. Você precisa entender, aliás, nós precisamos entender cada vez mais que não é só as drogas ilícitas que produzem intoxicação em nosso organismo, em nosso cérebro, em nosso corpo. Aliás, na vida tem muitas coisas saudáveis, né? A gente tem, por exemplo, saudável como a alegria, como a família, né? Como os bons amigos, a boa conversa, a natureza. Veja nosso corpo, como que o nosso corpo é potente, porque ele aguenta anos e anos e muitas vezes vários impactos que vem afetando, tantos resíduos que entram em contato com o nosso organismo, tanto na nossa pele quanto dentro de nós, e muitos desses resíduos ficam acumulados, armazenados e acabam danificando o funcionamento do nosso corpo. Mas olha que coisa bela que é o nosso corpo, como ele aguenta, mesmo assim, né? E às vezes, por exemplo, uma postura física, né, que nós somos obrigados a tomar mediante ao trabalho que a gente realiza. Então, às vezes, a pessoa trabalha de um jeito, o tipo de trabalho dela exige aquela postura física e aquilo dá problema, né? Que aí força a coluna ou afeta a cervical, que acaba atingindo também as pernas, né? Detona às vezes a perna, os braços, as mãos, né? São impactos que o corpo vai assimilando e aguentando, e aquilo também gera um acúmulo daqueles impactos. Outras são os vícios, por exemplo, né, que podem abalar o nosso corpo, que pode abalar a nossa mente, que pode desequilibrar as nossas emoções, porque não existe só os vícios de substâncias, de drogas, etc. Também existem os vícios emocionais, os vícios de jogo, os vícios de personalidade, de atitude. Então, aqueles pensamentos repetitivos que acabam se tornando assim impactantes na nossa vida emocional, e isso também veja o quanto o nosso corpo aguenta. E existem muitas outras situações e elementos também que podem nos intoxicar e que vai além das conhecidas drogas, como eu já falei. Então vamos pensar, tá? O organismo ele vai armazenando. Se a gente associar uma imagem em relação a isto, vamos imaginar as barragens lá, né, de Minas Gerais, aquele acúmulo de resíduos tóxicos que ficaram naquelas barragens. E foram barragens que foram, na verdade, esquecidas, né? Teoricamente controladas, mas esquecidas, e uma hora a coisa explodiu, uma hora a coisa aconteceu, né? Estourou, rompeu e foi para todo o restante dali, acabando com todo o meio de equilíbrio daquela região. Não é assim? É a mesma coisa no nosso organismo. A quantidade de resíduos que a gente vem acumulando, uma hora vai estourar, uma hora vai romper, e isto vai para nosso organismo e vai atingir o nosso sistema mais frágil do corpo. Veja, quando nós nascemos, mesmo que nós nascemos com uma carga genética que provinda dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa família, que produziu alguns impactos já no nosso corpo, que limitou algumas condições do nosso físico. Mesmo assim, aquele corpo que está nascendo e as condições daquele corpo são já potentes, estão ali para potencializar, para enfrentar os impactos, para crescer, para se desenvolver. Então, de certa maneira, é um corpo mais limpo, certo? É um corpo mais limpo, de menos efeitos, de menos acúmulos tóxicos, que, como eu falei, esses acúmulos podem ser na mente, esses acúmulos podem ser no fígado, esses acúmulos podem ser no rim, esses acúmulos podem ser no sangue, né? Esses acúmulos podem ser na pele, esse acúmulo pode ser nas emoções, nos sentimentos, então tudo isso. E aquele corpinho tá ali, mas aí vai passando o tempo e esse acúmulo ele vai ficando maior e pode realmente prejudicar.
Então, a gente precisa entender que esta questão de acúmulo, ele está acontecendo desde quando nós nascemos. E muitas pessoas acabam, né? A gente pode esquecer de trabalhar isso, de transformar isso, de modificar essa situação, né? Você vê, por exemplo, que existem crianças que pelo tipo de vida, comportamento, ou falta de esclarecimento do meio, de cuidados com essa criança, ela começa a ter um acúmulo tão desproporcional no corpo dela, que isto leva o quê? A casos como a gente observa de crianças e adolescentes que estão acima do peso, crianças e adolescentes que estão com diabetes, olha, com hiperglicemia, gente, entendeu? Com alteração de pressão arterial, com problemas com a digestão intensa, com inflamações várias que vão aparecendo, aparece. Então, tudo isso daí é acúmulo desses resíduos, né? E o tempo vai passando e, se não faz nada, o acúmulo dessas coisas tóxicas vai aumentando no organismo mais e mais. E de onde vem, né, isso daí? Onde que vem essa toxicidade no nosso organismo, na nossa vida? Então, podem vir de coisas que muitas vezes nós não damos a mínima atenção, como, por exemplo, a alimentação que a gente faz todo dia. Todo dia a gente está colocando alguma coisa na boca. E a alimentação não é só quando você diz o seguinte, agora, né, meio-dia, 12:08, você está se alimentando. Não é só agora. É os intervalos, o que você come, é o quanto tempo você dá para a sua digestão, entendeu? Porque o fato é que não adianta só a gente ingerir. A gente precisa aprender a digerir. Tudo, né? Tudo, você sabe. Não só o alimento, como as emoções, sentimentos e tudo isso também. Então, pode vir de coisas que a gente nem para pensar direito. Então, uma alimentação cheia de excessos, de muito carboidrato, de excessos de açúcar, de comidas preparadas com óleos que já estão estragados porque eles estão oxidados, né? É aquilo que a gente fala de rançoso, então tem um processo ali de oxidação. Com bebidas que aumentam a concentração de açúcar no nosso sangue, tá? Que produzem fadiga no nosso fígado por causa do trabalho, do excesso de trabalho que o fígado faz para que aqueles resíduos, produtos daquela bebida, possam ser tiradas do nosso corpo através da urina ou através do suor, entendeu? E que mexem com o nosso sistema nervoso a tal ponto, de tal forma, que desequilibram até os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Pode vir de coisas absurdas, como, por exemplo, o glutamato monossódico, que produz a toxicidade no cérebro. Ele diminui a oxigenação e circulação cerebral. Olha aí, a gente está falando de coisa de tempero que está relacionada à alimentação e que podem prejudicar. E imagine você utilizando isso todo dia. Não estou dizendo uma vez, outra, estou dizendo sempre, porque existem pessoas que utilizam direto da mesma maneira, né? Veja, os alimentos que podem ativar estados alérgicos em nós, como, por exemplo, né, tem casos da proteína do leite, tem, né, as substâncias que tem, tantas substâncias como até bactérias que tem, por exemplo, no amendoim, que muita gente tem processos alérgicos, os determinados corantes que existem, né? E aí, da alergia, a gente passa para uma outra coisa que é a intolerância alimentar, porque aí é quando você se alimentou tanto daquele alimento, daquele tipo de alimento, que o seu organismo não tolera mais. E aí nós temos impactos sérios no nosso corpo. A gente está, na verdade, se intoxicando. É uma toxicidade dentro do nosso organismo. Tá? E aí vai passando o tempo, vai aumentando tudo isso e é terrível, é terrível. E você tem que saber que o intestino, se ele não funcionar bem, se ele funcionar mal, ele favorece o aparecimento dessas alergias, favorece o aparecimento de rinites,
da artrite, da artrose. Imagine se nós estamos já com artrite, artrose, e aí, né? E aí a gente continua com aquele tipo de alimento que afeta o nosso intestino. Então, ó a coisa aí. As dores musculares, os problemas dermatológicos vários, dores de cabeça, enxaqueca, diarreia, prisão de ventre, olha quanta coisa. Hipersensibilidade alimentar, que aí você colocou um pouquinho daquilo e já não fica bem, você mudou um pouco de alimento, já não está bem de novo, né? O organismo ele fica tão tóxico, mas tão tóxico, que ele tem lá o que a gente chama de incrustações intestinais. Olha isso. Você já ouviu falar nisso? Exatamente. E essas incrustações intestinais, elas podem ser substâncias que não são eliminadas desde a nossa infância. Elas ficam ali grudadas. Quando a pessoa faz alguns processos, o que sai dali é preto, porque a coisa está terrível. Né? O residual, ele já está apodrecido. E cria-se também um filme, uma camada naquela região, que envolve toda a parede intestinal, e é um filme mesmo, que ali reúne bactérias patógenas, bactérias que não são positivas para a nossa saúde, que não dão equilíbrio para o nosso ser, né? E esses excesso de bactérias ali causam também as doenças. Porque abaixa a relação daquelas bactérias boas, que são os probióticos, e aumenta aquelas bactérias que são prejudiciais. E não é só isso também, não. A gente pode ter intoxicação por metais pesados. Os metais pesados podem se encontrar no ar, pode se encontrar ali, naquele ar condicionado do seu carro, que não é só bactéria ali, entendeu? Que você não cuida bem e você está respirando aquilo, ou do ambiente, tá certo? Ou mesmo até da amálgama que foi colocada nos dentes ali, naquela obturação, e que você nem imagina que aquela amálgama, ela foi tantos metais pesados reunidos, que toda vez que as enzimas da sua boca passam por ali, você vai engolindo aquilo, você está se intoxicando de metais pesados. Tudo isso daí, gente, olha quanto tipo de intoxicação. Tá? Então a gente foi lá desde os pensamentos, sentimentos, e a gente está falando também do corpo físico, de quantas intoxicações a gente pode ter. Mas a gente não pode ficar aí, a gente não pode ficar parado na vida, a gente precisa fazer alguma coisa para modificar isto, não é? A gente precisa começar a mudar essa situação, porque não adianta só dar o problema a gente sabe, a gente está sentindo. Mas quais são as soluções? Quais são os caminhos que nós podemos realizar para transformar isso que é tóxico? E até não contribuir com a toxicidade do mundo. Com a toxicidade dos maus pensamentos, dos maus sentimentos, das palavras ruins, né? Do estímulo ruim a outro, né? Até físico. Porque a partir do momento que eu tenho um filho, uma filha, tenho, né, o meu neto, minha neta, quem for, né, tem uma pessoa que eu vou orientar e oriento a utilizar uma alimentação ruim, ou estimulo isso desde criança, eu estou estimulando isso daí, eu estou estimulando a doença. É como se eu estivesse todo dia acreditando, né, colocando um valor que a doença vai ocorrer, que o problema vai ocorrer. Porque às vezes a pessoa, ela está tão dentro da coisa tóxica que ela não percebe. Mas uma hora aquilo estoura de uma maneira total e absoluta. Por isso que eu fiz esta relação com as barragens ali, que é bem aquilo. Uma hora, e aí você não consegue mais resolver. E muitas vezes estoura no momento que você mais precisava da sua vida, da sua produção, do seu meio produtivo, né? E aí você não sabe mais o que fazer, a sua vida vira completamente, porque você não deu atenção a estes pontos, tá? Então, a gente precisa entender todos esses aspectos. E a gente tem fases da vida, né? Uma mulher que está grávida, por exemplo, ela tem um fluxo de saliva mais alterado. E normalmente a limpeza nos dentes também fica alterada. Então a gente tem ciclos na nossa vida.
pela idade, né, por várias condições que a gente passa, pelo nível de estresse que a gente se encontra. Então essas alterações, todas essas alterações, elas devem ser observadas. Então vamos agora a dicas e caminhos para você começar a lidar também com isso e o quanto eu posso lhe ajudar nisto também. Vamos primeiro aí. Agora é hora da planta medicinal do dia, do xamã cientista. Você conhece o guaco? Guaco na tradição mais antiga nós chamamos de huaco. O huaco ou guaco, muito conhecido, a Micânia glomerata, ela é muito utilizada para fazer xarope no período de gripes, né? Mas ela tem outras atividades quando a gente faz o chá, ou tanto da folha dela ou do talo dela. Por exemplo, ela é depurativa. Depurar é uma espécie de desintoxicação do organismo. Então, ela tem uma ação depurativa quando a gente toma o chá de guaco. É um caminho para nos auxiliar nisso. Também ela tem uma ação no catarro do pulmão, ela tem uma ação na inflamação, principalmente da garganta, ela tem uma ação contra as dores reumáticas, ela trata a asma, olha quanta coisa, né? Então, normalmente se faz gargarejo dela quando se tem uma inflamação na boca, uma inflamação na garganta, mas a gente pode fazer compressas com as folhas dela também para tratar partes do corpo que estão afetadas com algum traumatismo, com alguma dor. É muito boa. E ela tem esta ação de desintoxicar. Vocês entenderam? A gente precisa aprender a tirar o que é tóxico do nosso organismo e transformar em não tóxico. E existem caminhos para isso. Isso se chama detoxificação. Nome complicado, mas é o nome correto que se chama isto. Ou seja, a gente vai ajudar o nosso corpo, ajudar o funcionamento do nosso corpo, para ele transformar aquilo que ficou, aqueles resíduos que ficaram e que produz um meio tóxico nele, a ser excretado, a sair do nosso corpo, a ser transformado. Porque se a gente não ajuda o nosso fígado, por exemplo, nós temos impactos tão grandes de fadiga do fígado que a gente tem efeitos ruins, doenças hepáticas. Aí começa aquela gordura no fígado, esteatose hepática, começa a dar pancreatite, começa a dar um fuzuê terrível ali, porque a gente não tratou aquela região. Então, existem caminhos para a gente transformar o que é tóxico em não tóxico. Você está ouvindo o programa Xamã Cientista. Eu sou o Dr. Sérgio Prankiewicz sou reconhecido assim por causa de minhas formações acadêmicas, pois sou especialista em nutriendocrinologia funcional e doenças relacionadas à idade, prevenção dessas doenças. Também sou farmacêutico, bioquímico, especialista em fitoterápico e sou também conhecido como Rami Xanaitá, que é o meu nome da tradição a qual eu pertenço, tradição familiar, tradição Tubacuaçu, anterior à tradição ao Tupi, tá certo? E com tudo isso, dentro das ações de conhecimento das ervas, das pagelanças da minha tradição, eu venho trabalhando de trazer os conceitos da tradição, a sabedoria das matas, da floresta para a ciência. Então eu reúno esses dois universos, da ciência e reúno também o universo da natureza, da vida natural, do entendimento das plantas, do segredo das plantas. E com tudo isso eu sempre venho passando para vocês dicas e caminhos naturais para tratamento, né? Vários caminhos. Desenvolvi vários nutrientes em relação a isso, né, que eu estou sempre divulgando para você. Não são medicamentos, não são nutrientes, são vitaminas, minerais, são nutrientes para o nosso corpo, né? Você vê, por exemplo, a graviola, o araticum. O araticum, ele é potente para também esse processo de eliminar o que é tóxico no nosso organismo, que você pode comprar, né? Tem barraquinhas que vende o araticum ou a graviola, né?
tem o Araticum bravo, tem a graviola. Você vê nos Estados Unidos, a graviola é muito conhecida para o tratamento de cânceres, por exemplo, é muito utilizada para isso. Graviola é muito boa para processos dessa depuração, dessa desintoxicação do organismo. Agora, se a gente reunir a graviola, mais a canela do Ceilão, mais uma parte do feijão branco, mais um mineral que é o cromo, mas tem que ser o picolinato de cromo. Aí a gente reúne algumas vitaminas boas, que é a vitamina C, reúne também o zinco, reúne a vitamina D3, que é muito importante. Aliás, a vitamina D3, ela tem um efeito relacionado ao nosso metabolismo, de auxílio, por exemplo, aos nossos ossos, a ação do mineral nos nossos ossos, nos nossos dentes também. Ela tem uma inibição das atividades que produzem inflamação. Ela traz um efeito muito positivo no aumento, no equilíbrio, no regular da nossa imunidade, nas deficiências de cálcio. Olha, tudo isso faz a vitamina D3. Vocês entenderam a junção desses elementos? E esses elementos a gente pode utilizar. A gente precisa utilizar, precisa fazer parte da nossa nutrição para esse efeito de detoxificação, por exemplo, tá? Então, como eu te falei, eu desenvolvi vários produtos do bem, todos naturais, que você pode obter. Esse produto que reúne tudo isso, ele se chama Carb Reduce, porque ele reduz o efeito do carboidrato no seu organismo, os impactos que tem no fígado, né? E tem a D3 também, só para você tomar em uma dosagem maior, terapêutica, para que você possa se sentir bem. São todos produtos registrados na Anvisa que você pode obter. Daqui um pouquinho eu já vou te dar o meu WhatsApp e o meu telefone para você obter esses produtos. E, aliás, você que é ouvinte do meu programa, você tem desconto especial e ainda pode parcelar em 4 vezes sem juros, tá bom? Então, vou passar para você agora o WhatsApp meu, 956067837, 956067837 e o telefone 4858-1262. E falando em toda essa ação de detoxificação, eu vou dar o curso Detox agora, dia 31 de agosto e 1 de setembro. Então, 31 de agosto e 1 de setembro, de forma simples e completa, você vai entender a relação entre o eixo que o intestino faz com o cérebro, você vai poder melhorar a performance do seu organismo, limpando o que é tóxico. Você vai fazer isso na sua casa, você vai aprender como fazer na sua casa. Você vai aprender realmente a se limpar, de dentro para fora, entendeu? E vai ocorrer lá no laboratório, que fica próximo ao Carrefour Anchieta, tá? Região ali do Sacomã. As vagas são limitadas. Para você se inscrever, você precisa mandar a informação lá no WhatsApp, tá? Então lá, 956067837, se você não for de São Paulo, coloca 11 na frente, 956067837. E você também pode acompanhar meu trabalho no YouTube, vai me encontrar também no Facebook, eu tenho o canal no YouTube Xamã Cientista, no Facebook Xamã Cientista e no Instagram @Xamã Cientista. E também quero te dizer que eu tenho outros cursos. Eu tenho o curso Medicina Indígena, que é muito legal. Agora, esse curso de detox está tudo a ver com esse trabalho, né? Aliás, todo esse trabalho de autocura já começa hoje, porque hoje nós teremos a palestra de autocura aqui no auditório da Mundial e você é meu convidado para participar. E lembra, traz aquele alimento que você está ajudando sempre aí uma família, uma pessoa, uma instituição que repassa isso, tá certo? Tá bom? É só entrar em contato aqui conosco aqui na Rádio Mundial. Quero te dizer também que toda quinta-feira eu tenho aquela atividade espiritual lá no Templo Aratembaitaê, que é uma instituição xamânica de auxílio. E você é meu convidado, fica próximo ao metrô Alto do Ipiranga. Novamente, para terminar, vou te dar aqui o telefone e o WhatsApp para você pedir mais informações. Telefone 48581262. Coloca o 11 na frente, o WhatsApp 11 956067837, 956067837. Gente, vamos fazer um caminho de transformação, de detoxificação, de desintoxicação da nossa vida.
E vamos começar com ter cabeça boa sempre.